No dia em que enterrei meu marido, uma mulher que eu nunca tinha visto antes se aproximou de mim. Ela trazia um envelope nas mãos e um olhar que eu jamais vou esquecer. Entre flores murchas e murmúrios de condolência, ela apenas disse: "Ele pediu para eu te entregar", e foi embora. Por um instante, achei que fosse mais uma mensagem de apoio, mas havia algo no tom da voz dela, menos uma culpa silenciosa, quase familiar. Guardei o envelope no bolso do casaco, sem coragem de abrir. Naquele momento, eu já estava cercada de ausências demais, e mais uma verdade talvez me partisse de vez. A chuva fina caía sobre as coroas de flores, escorrendo pelas fitas douradas com palavras que pareciam vazias. Eterno amor, saudades, palavras que sempre cabem em túmulos, mas nunca cabem em corações. Fiquei parada diante da lápide, observando meu próprio reflexo na pedra molhada. Atrás de mim, o coveiro ajustava a terra com uma pá curta. O som era o mesmo que o da minha respiração, curto, pesado, contido. Durante anos, eu imaginei o velório do Ricardo de outro jeito, menos com música, lembranças, pessoas rindo entre lágrimas, histórias boas sendo contadas. Mas a morte dele não teve nada de bonito. Foi súbita, um infarto fulminante, numa sexta-feira comum. Sem aviso, sem adeus. Os amigos falaram em sorte. Pelo menos, não sofreu, mas eu sofri, e continuo sofrendo. Porque a dor de quem fica não é o que o outro sentiu ao partir, é o que sobrou depois. Quando cheguei em casa, a ausência dele parecia respirar em cada canto. O casaco jogado na cadeira, a caneca com marca de café, o livro aberto sobre a mesa da sala. Tudo parado, como se esperasse que ele voltasse para terminar o capítulo. Tirei os sapatos, sentei no sofá e olhei o envelope sobre o colo. Papel grosso, amarelado, com o nome Beatriz escrito à mão. A letra era dele. Eu reconheceria mesmo de olhos fechados. Era a mesma caligrafia que escreveu nossas promessas no dia do casamento. Passei o dedo sobre o nome e senti o peito apertar. O tempo pareceu suspenso. As lembranças vieram como ondas. O primeiro olhar, o primeiro beijo, a primeira briga, o primeiro perdão. Durante 22 anos, vivemos entre essas pequenas mortes e renascimentos que o amor provoca. Agora, restava apenas o silêncio. Olhei pela janela. O céu começava a abrir, e a luz do entardecer entrava devagar pela cortina. Um feixe dourado tocou o envelope, e por um instante pareceu um sinal. Mas não tive coragem de abrir. A verdade tem um som próprio, e eu ainda não estava pronta para ouvi-lo. Peguei a xícara dele e lavei em silêncio. O som da água batendo na porcelana me lembrou o barulho da chuva no cemitério. Mesmo dentro de casa, parecia que o luto tinha voz. Sentei novamente, com o envelope nas mãos. Encostei-o no peito e fechei os olhos. A voz dele ecoava em mim, como se o tempo estivesse voltando. "Promete que vai ficar bem, Beatriz?" Naquele momento, sem entender por quê, eu sussurrei de volta: "Eu prometo." "Mas você não." E chorei, pela promessa quebrada, pelo amor que ficou no meio do caminho, e por tudo que eu ainda não sabia menos, mas que a carta parecia saber por mim. No relógio da parede, os ponteiros seguiam lentos. Pensei em ligar para alguém, mas o luto é uma estrada que se percorre sozinha. Peguei o envelope e o coloquei na gaveta do criado mudo. Talvez amanhã, pensei, mas lá no fundo, eu sabia que não existia amanhã, quando se guarda uma verdade dentro de casa. Naquela noite, dormi pouco. Sonhei com o Ricardo sentado à mesa, me observando com aquele meio sorriso que sempre precedia uma confissão. No sonho, ele dizia: "Nem tudo o que escondi foi por mal." Acordei com a sensação de que o sonho não era sonho, era aviso. Amanheceu cinza, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria abrir o envelope. O problema era que, quando o fiz, percebi que o que doía não era o que eu ia ler, mas o que eu já desconfiava havia anos. Na manhã seguinte, o envelope ainda estava lá, sobre a mesa de cabeceira, como um olhar que não desvia. O sol entrava pela cortina, tímido, tingindo o papel com tons de ouro pálido. Respirei fundo, sentei na cama e, sem pensar muito, rompi o lacre. O som do papel se abrindo pareceu ecoar pela casa inteira. A letra dele ocupava a primeira linha com firmeza. "Se você está lendo isso, é porque já fui embora.
Fechei os olhos. A voz dele parecia viva dentro daquelas palavras. Continuei lendo, as mãos trêmulas. Beatriz, antes de tudo, me perdoa, não por ter morrido, mas por tudo o que deixei para trás, sem coragem de dizer. A morte é uma covardia que a gente não escolhe, mas o silêncio é a que eu escolhi por medo. As frases curtas, diretas, pareciam socos. Ricardo sempre foi um homem de poucas palavras, mas naquela carta havia algo diferente. Uma urgência, uma verdade que pedia para nascer. Durante anos, achei que te proteger significava esconder. E escondi mais do que devia. Escondi uma parte de mim. E uma pessoa também. Parei de ler. O coração bateu descompassado. A sala parecia girar devagar. Deixei o papel sobre a mesa e fui até a cozinha. O café esfriava, o relógio marcava 9h30. Lá fora, o vento balançava as cortinas, como se a casa inteira respirasse junto comigo. Voltei para a carta. Eu a conheci por acaso, num congresso há mais de 5 anos. No começo, era trabalho, conversa leve, nada que ameaçasse o que tínhamos. Mas a solidão, Beatriz, a solidão é um veneno doce, e eu me deixei envenenar. As palavras pesavam. Eu lia e via a imagem dele sentado no escritório, sempre atrasado, sempre cansado. Quantas vezes perguntei se estava tudo bem, e ele sorria mentindo. Sorria para não me perder, enquanto já se perdia nela. De repente, uma lembrança voltou. O perfume que senti certa vez no casaco dele, doce demais para ser meu. Na época, não quis acreditar. Agora, o cheiro parecia estar em toda parte. Ela não foi o meu amor maior, Beatriz, mas foi o meu erro mais humano. Eu precisava de alguém que me lembrasse que eu ainda estava vivo, enquanto dentro de mim tudo já parecia morrer devagar. Chorei, não de raiva menos de reconhecimento. Porque no fundo, eu também sabia o que era se sentir sozinha dentro de um casamento que já não respirava. Eu só nunca tive coragem de procurar o ar em outro lugar. Fechei a carta por um momento e encostei a testa no papel. O cheiro dele ainda estava ali, um misto de perfume, tinta e passado. Senti vontade de gritar, mas o luto tem modos. Ele te ensina a sofrer em silêncio para não assustar. As horas passaram lentas. Recomecei a leitura no meio da tarde, com o coração já anestesiado. Ela se chama Marina. Não quero que a odeie. Se um dia a encontrar, vai entender o que eu entendi tarde demais. Que às vezes o amor não é traição, é confusão. E que entre o certo e o verdadeiro existe um abismo que poucos atravessam sem se perder. Guardei a carta de volta no envelope, sem terminar. Não por falta de coragem, mas porque percebi que naquele momento não era só ele quem confessava menos, era eu também. Por anos, fingi que não via os sinais, que não sentia distância, que o cansaço era normal, e agora diante do papel precisava admitir. Talvez eu também tivesse deixado o amor morrer antes da traição. Anoitecia quando fechei as janelas. O vento frio entrou pela fresta e pela primeira vez senti algo diferente. Não era ódio. Era uma tristeza calma, o tipo de dor que já aceita existir. Coloquei a carta na mesa da sala, acendi uma vela e fiquei observando a chama dançar. Aquela luz pequena parecia carregar todas as palavras que eu ainda não tinha coragem de dizer. E foi ali, sozinha, que percebi. A carta não era o fim, era o começo da verdade. Na manhã seguinte, a carta ainda estava ali, sobre a mesa, como uma ferida aberta. O envelope amassado parecia me olhar, esperando que eu tivesse coragem de continuar. Sentei diante dele com uma xícara de café e, antes de abrir, fiquei observando o vapor subir. Era como se o tempo respirasse comigo, lento e cansado. Abri a carta e continuei do ponto em que havia parado. Beatriz, não escrevo para justificar o que fiz. Escrevo porque a morte me deu a chance que a vida me negou. A de ser sincero sem medo das consequências. A caligrafia dele mudava conforme o tom. As letras ficavam mais inclinadas, como se tivessem pressa de sair, como se ele temesse que a morte chegasse antes da última palavra. Eu te amei de um jeito imperfeito, mas real, e sei que te causei dor porque nunca soube lidar com a minha própria fraqueza.
As lágrimas começaram a cair sem barulho. Passei os dedos pelos riscos de tinta, imaginando as mãos dele escrevendo aquilo menos mãos que eu conhecia melhor do que as minhas. O som de uma lembrança me atravessou. O barulho das chaves dele girando na fechadura. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo suspiro cansado. Ele deixava os sapatos na porta, me dava um beijo leve e dizia: "Hoje foi pesado. Amor", e eu respondia o mesmo de sempre: "Vai tomar banho. A janta tá quase pronta." Esse diálogo se repetiu durante 22 anos, até que um dia ele parou de existir. E a gente nem percebeu quando continuei lendo. Lembro do primeiro dia em que te vi. Você usava um vestido azul e ria de algo que ninguém mais achava graça. Foi ali que entendi o que era paz. Fechei os olhos e o vi. Jovem, desajeitado, tentando parecer confiante enquanto segurava 2 taças de vinho. Naquele tempo, tudo nele era começo. Os planos, as promessas, os sorrisos fáceis, e eu, que achava que a felicidade era feita de estabilidade, me esqueci de que o amor precisa de movimento para continuar vivo. Quando o trabalho começou a me engolir, eu te perdi nas pequenas coisas. Você falava e eu não ouvia. Eu falava e você não respondia. Fomos virando 2 fantasmas educados, dividindo o mesmo teto. Aquelas linhas eram espelhos. Quantas vezes dormimos lado a lado sem realmente estarmos juntos? Quantas vezes o toque virou costume e o silêncio, proteção? Lembrei da noite em que ele esqueceu o aniversário de casamento. Eu fiquei em silêncio. Ele fingiu não perceber. Fiz café, sentei na varanda e fiquei olhando o nada, esperando que o amor voltasse a passar pela rua. Mas ele não voltou. A carta continuava. Quando conheci a Marina, eu não estava procurando nada. Mas ela olhou para mim como você olhava no início. E por um instante, eu quis ser aquele homem de novo. As palavras ardiam. Senti o peso de todas as vezes que ele tentou me alcançar e eu estava longe, ocupada demais sendo forte, equilibrando tudo. Sem perceber que a fortaleza que eu construía também o mantinha do lado de fora. Fiquei olhando pela janela, o sol atravessando as folhas da árvore lá fora, fazendo desenhos de luz sobre o chão da sala. Tudo parecia calmo, mas por dentro eu era um vendaval. Peguei o telefone, abri a agenda, procurei o nome da Marina. Não encontrei. Ele nunca havia mencionado menos, mas estranhamente eu sabia onde ela morava. Uma lembrança vaga, uma conversa antiga, um endereço ouvido por acaso, e naquele instante eu soube que para entender o que ainda restava de nós, eu teria que olhar nos olhos dela. Fechei a carta. O papel tremia entre meus dedos. O amor que um dia foi casa agora era mapa a menos, e cada palavra dele me levava mais perto da verdade que eu temia descobrir. O endereço estava anotado no canto final da carta, em letras pequenas, como se fosse um segredo que ele quase desistiu de escrever. Rua das Palmeiras, número 412. Li e reli aquele número até decorá-lo, como quem decora uma sentença. Durante 2 dias, fiquei parada entre a vontade de ir e o medo de saber. De manhã, eu arrumava a casa e fingia normalidade. À noite, abria a carta de novo e sentia o mesmo nó na garganta. Era como viver com um fantasma que não se contentava em apenas assombrar. Ele queria respostas. Na 3ª noite, vesti um casaco, peguei o carro e fui. Não avisei ninguém. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que o Ricardo gostava de cantar desafinado. A letra falava sobre escolhas, sobre o que fica depois do amor. A estrada era curta, mas dentro de mim tudo demorava. A casa dela ficava num bairro tranquilo, cercada por árvores altas. Um portão branco, flores na entrada, luz amarelada na varanda. Não parecia a casa de uma vilã. Parei o carro do outro lado da rua e fiquei observando. As mãos suavam, o coração batia rápido. Quando finalmente toquei a campainha, um som metálico cortou o silêncio. Demorou alguns segundos até que a porta se abrisse. Ela estava lá, mais jovem do que imaginei, com um rosto sereno e olhos cansados, olhos que já sabiam quem eu era. Você é a Beatriz, não é? Assenti. Posso entrar? Perguntei. Ela deu um passo para o lado e apenas respondeu, claro. O ar da casa tinha cheiro de chá e papel. Quadros simples nas paredes,
uma pilha de livros sobre a mesa, nada gritava culpa ali. Só uma calma triste. Sentei no sofá e percebi que ela tremia mais do que eu. Ele te contou que eu existia? Perguntei. Contou, respondeu, olhando para o chão. No fim, ele falava muito de você. O nome dele pairou no ar como fumaça. Por um instante, vi o rosto dele entre nós duas, como se ainda estivesse ali, mediando um amor que não sabia para onde ir. Você o amava? Perguntei, sem rodeios. Ela demorou para responder. Do meu jeito, sim. Mas sabia que nunca seria o bastante. As palavras dela não vinham com arrogância, mas com uma dor parecida com a minha. Foi então que percebi. Não éramos inimigas, éramos sobreviventes do mesmo naufrágio. Ela se levantou e foi até uma estante. Pegou uma caixa pequena de madeira e me entregou. Ele deixou isso para você. Disse que se um dia viesse era para te entregar. Abri devagar. Dentro, uma aliança antiga e uma fotografia. Nós dois, ainda jovens, sorrindo sob um pôr do sol. Atrás da foto, um bilhete curto: o amor não acaba, só muda de endereço. Não consegui conter o choro. Ela se sentou ao meu lado e chorou também. Durante alguns minutos, não havia passado nem futuro, só duas mulheres unidas por um homem que já não existia. Quando consegui falar, perguntei: por que ele não me contou? Porque ele achava que você merecia lembrar dele pelo que foi bom. Ela respirou fundo. Ele tinha medo de que a doença virasse sua última lembrança. Doença. A palavra caiu como um trovão silencioso. Que doença? Perguntei, sem fôlego. Câncer. Ele escondeu até o fim. Disse que não queria te ver sofrer. A sala girou. A carta, o silêncio, o cansaço. Tudo fazia sentido agora. Ele não me traiu por falta. Ele se despediu aos poucos, tentando que a dor fosse só dele. Marina colocou a mão sobre a minha. Ele te amava, Beatriz. Nunca duvida disso. Olhei para ela e vi a sinceridade. Era impossível odiá-la, porque de alguma forma ela também tinha amado o mesmo homem que eu, e o tinha perdido do mesmo jeito. Quando saí da casa, o céu já escurecia. O vento era frio, mas eu me sentia estranhamente leve. No banco do carona, a foto repousava sobre a caixa aberta. Parei o carro perto da praça onde costumávamos caminhar e fiquei ali, olhando o vazio. As luzes da rua se refletiam na foto, e pela primeira vez, desde o velório, eu consegui sorrir. Não de alegria, menos de entendimento. O amor que a morte leva, às vezes volta em forma de perdão. A casa me recebeu em silêncio. Não aquele silêncio pesado do luto, mas um novo, o tipo que chega quando a verdade, enfim, se instala. Fechei a porta devagar e encostei a testa na madeira. Senti o cheiro do perfume dele ainda preso no ar, misturado ao da vela que havia deixado acesa antes de sair. Coloquei a caixa sobre a mesa e fiquei olhando a foto. Nós dois, sorrindo, ainda sem saber que um dia acabaríamos assim. Ele doente, eu cega, e o amor dividido em dois endereços. Passei o dedo sobre o rosto dele na imagem. Era estranho. Quanto mais o tempo passava, mais a saudade ganhava corpo, e a raiva, menos espaço. Peguei o envelope da carta, que agora parecia mais leve. Abri novamente, dessa vez pronta para ler até o fim. Se eu pudesse voltar no tempo, teria te contado tudo, Beatriz. Mas o medo de te ver sofrer foi maior do que a coragem de te perder. Eu te amei em silêncio quando já não podia falar. E escrevi cada palavra dessa carta para que o amor sobrevivesse mesmo depois de mim. As letras pareciam pulsar no papel. Fechei os olhos e, por um instante, ouvi a voz dele. Aquela voz rouca, calma, dizendo que tudo ficaria bem menos, mesmo quando tudo estava ruindo. Fui até a cozinha e preparei café. O som da água fervendo, o cheiro do pó, o tilintar da colher menos cada gesto, era um pedaço da vida voltando ao lugar. Enquanto esperava, olhei pela janela. O céu estava claro, e o vento balançava as cortinas como se trouxesse um recado. Sentei à mesa, com a carta aberta diante de mim, e li o último trecho. Cuida de ti, meu amor. E se um dia encontrar a Marina, não a odeie. Ela foi a parte da vida que eu precisei para entender que a morte não é fim. É só o começo de um amor que muda, de forma chorei em silêncio, como quem agradece. As lágrimas não vinham mais com desespero.
vinham com paz. Era como se de alguma forma ele ainda estivesse ali, me guiando para fora do escuro. Deixei a carta dobrada sobre a mesa e fui até o quarto. Abri o armário, peguei uma das camisas dele e vesti. O tecido cheirava a lembrança. Olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas inteira, o rosto inchado, os olhos vermelhos e um leve sorriso que nascia sem permissão. Sentei na cama e comecei a lembrar dos detalhes esquecidos. O jeito dele coçando o queixo quando pensava. As piadas ruins no meio do jantar, o hábito de me cobrir mesmo quando eu dizia que não sentia frio. São essas pequenas coisas que o tempo não leva. Passei a noite revendo fotos antigas, ouvindo músicas que tínhamos deixado de ouvir por achar que doíam demais. Mas naquele momento, percebi que a dor também podia ser companhia. Ela me lembrava que eu tinha vivido. Por volta das 3 da manhã, peguei o telefone e digitei uma mensagem curta para Marina. Obrigada por cuidar dele. Quando eu não pude, não esperei resposta. Desliguei o celular, apaguei as luzes e sentei na varanda. O céu estava limpo e a lua iluminava o quintal com uma luz suave. Pensei em tudo o que havia descoberto, em tudo o que perdi e também no que encontrei. A traição ainda doía, mas agora doía diferente, não como ferida, mas como cicatriz. Uma lembrança que marca, mas não fere mais. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez desde o velório, não chorei. A saudade ainda estava ali, mas tinha perdido o peso. Era leve, quase bonita. O amor não acaba, ele escreveu. Talvez tivesse razão. Talvez o amor só mude de forma e continue vivendo dentro da gente, onde nenhuma morte alcança. O dia amanheceu devagar, como se o sol tivesse receio de entrar. A luz atravessava as frestas da cortina, desenhando linhas douradas sobre o chão do quarto. Beatriz menos eu, permaneci deitada por um tempo, ouvindo o som distante dos pássaros e o tic-tac do relógio. Não havia pressa. Depois de semanas, pela primeira vez, o silêncio não doía. Levantei, abri as janelas e deixei o ar frio da manhã invadir o quarto. O cheiro da rua, de pão fresco e terra molhada, me fez sorrir. Era estranho pensar que a vida continuava, mesmo quando a gente acreditava que tinha parado. Fui até a cozinha. A mesa ainda tinha o envelope e a aliança e a foto. Por instinto, sentei e comecei a ler a carta mais uma vez, não para buscar respostas, mas para entender as entrelinhas. Cada frase agora parecia nova, como se o tempo entre a dor e a compreensão tivesse traduzido as palavras. Beatriz, se um dia essa carta te fizer chorar, que seja por amor menos nunca por arrependimento. Eu te amei à minha maneira, e espero que de algum modo isso tenha bastado. Encostei a cabeça na mesa e fechei os olhos. A frase se repetia dentro de mim, suave, insistente, até que virou oração. Sim, ele me amou à maneira dele. Talvez imperfeita, mas amor ainda assim. Passei a manhã arrumando a casa, recolhendo objetos que carregavam lembranças demais. Guardei alguns, doei outros. Era como se cada gaveta limpa fosse também uma despedida. Quando encontrei a velha caneca dele, pensei em jogar fora, mas não consegui. Lavei-a com cuidado e coloquei de volta no armário menos algumas memórias. Descobri, precisam ficar. Mais tarde, fui até o quintal. O vento balançava as flores do jardim e o céu estava de um azul quase irreal. Peguei a carta e o bilhete da foto. Acendi uma vela e fiquei olhando a chama. Ela tremia como se respirasse. É hora, Ricardo, menos murmurei. Encostei o papel na vela e ele começou a queimar lentamente. As bordas se enrolaram, o fogo dançava em silêncio. Assisti até o fim. Até que tudo virou cinza. Senti o calor subindo pelos dedos, mas não me afastei. Era como se naquele fogo ele partisse de vez menos e eu, enfim, ficasse. O vento levou as cinzas e elas se misturaram à terra. Fiquei observando até desaparecerem completamente. Depois, sentei no degrau da varanda, abracei os joelhos e deixei o sol tocar meu rosto. O calor era leve, quase um carinho. Durante anos, eu acreditei que o perdão era uma concessão que a gente fazia ao outro. Hoje entendo que é o contrário. Perdoar é a única forma de não viver presa a um passado que já morreu. É libertar o que ficou em nós, não
O que se foi? À tarde, recebi uma mensagem no celular. Era da Marina. Uma única frase. Ele teria orgulho de você. Sorri. Não respondi. Não precisava. O que havia para dizer já estava dito, e o que restava agora era seguir. Naquela noite, saí para caminhar sozinha. A cidade tinha um silêncio diferente, o tipo que não pesa. As luzes dos postes se refletiam nas poças da calçada, e cada passo parecia um recomeço. Olhei para o céu e imaginei ele sorrindo, em algum lugar. O amor não acaba, Beatriz, só muda de endereço. As palavras ecoaram suaves dentro de mim, e pela primeira vez eu acreditei. 2 meses se passaram desde o dia em que queimei a carta. O tempo, que antes parecia um inimigo, agora caminhava ao meu lado. Ainda havia manhãs em que o peito pesava, mas a dor aos poucos se transformava em algo mais leve, quase como saudade boa. Voltei a trabalhar, a cuidar do jardim, a responder mensagens que antes deixava sem ler. As pessoas me olhavam com o mesmo cuidado de quem observa um vaso quebrado, e eu sorria de volta, fingindo não perceber. Mas por dentro, eu já sabia, não era mais a mulher que havia perdido o marido, era a mulher que estava reencontrando a si mesma. Na varanda, as flores que plantei no início do luto floresciam pela primeira vez. Lírios brancos, as mesmas flores que haviam enfeitado o velório. Naquela época, eu as via como símbolo de fim. Agora, como um começo, é curioso como as coisas mudam quando a gente muda junto. Certa manhã, enquanto regava as plantas, uma borboleta pousou no corrimão. Ficou ali por alguns segundos, imóvel, me encarando. Sorri, sozinha. Não sei se era coincidência, lembrança ou sinal menos, mas senti, naquele instante, que o Ricardo estava bem, e que, de algum modo, eu também, no fim do dia, costumo sentar na varanda e ouvir as vozes da rua, o riso das crianças, o barulho dos carros, a vida acontecendo lá fora. Durante um tempo, achei que nunca mais conseguiria participar disso. Mas aprendi que a vida não espera a gente sarar para continuar, ela segue, e um dia, sem perceber, a gente acompanha. Pego o diário que comecei depois da carta e escrevo: hoje não chorei por ele, hoje sorri por mim. As palavras saem fáceis, sem esforço, como se finalmente eu tivesse encontrado o tom certo para narrar a minha própria história. Às vezes, ainda sonho com ele. Nos sonhos, ele está diferente, mais jovem, mais leve, senta ao meu lado e segura minha mão. Nunca diz nada menos, só me olha com aquele meio sorriso que sempre dizia mais do que 1000 desculpas. Quando acordo, o travesseiro ainda tem o calor da lembrança, mas não dói. É como uma visita gentil do passado. Comecei a guardar as pequenas alegrias. O gosto do café quente de manhã, o cheiro da chuva batendo nas folhas, o abraço dos amigos que ficaram. Antes, eu achava que felicidade era euforia. Hoje, entendo que é calma. E que o amor verdadeiro não termina menos. Ele apenas muda de forma para continuar existindo onde a gente menos espera. Um dia, decidi voltar à praça onde ele me pediu em casamento. O banco ainda estava lá, gasto com as iniciais que ele gravou com canivete, B, R. Passei os dedos sobre aquelas letras e ri sozinha. O tempo havia apagado quase tudo, mas não o suficiente para destruir o que importava. Sentei e fiquei olhando o pôr do sol. A luz dourada se espalhava pelo céu. Igual aquele dia em que tudo começou por um instante, senti vontade de agradecer. E o fiz em silêncio olhando para o horizonte. Obrigada, Ricardo, por ter existido na minha vida e por ter me ensinado a continuar depois da tua partida. O vento soprou leve, e juro que ouvi um riso baixinho misturado ao som das folhas. Talvez fosse só o vento, ou talvez fosse ele. De qualquer forma, bastou para me fazer acreditar que o amor, de fato, nunca morre. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não vazios. Aprendi a preencher o espaço que ele deixou com pequenas coisas: um novo livro, o cheiro do café fresco, o som da chuva caindo no telhado. A ausência dele virou rotina, e a rotina, aos poucos, virou paz.
Descobri que o amor não precisa terminar para mudar de forma. Ele se espalha pelos objetos, pelos gestos, pelas lembranças boas que resistem. Há dias em que ainda falo com ele em voz alta, não por saudade, mas por costume. Acho que o amor é isso, o tipo de silêncio que ainda conversa. Certa tarde sentei na varanda e abri um álbum antigo. As fotos já estavam amareladas, mas os sorrisos ainda eram inteiros. Havia uma em especial, menos nós dois no mar, segurando as mãos, rindo como quem ainda acreditava que o tempo nunca ia nos alcançar. Passei o dedo sobre aquela imagem e pela primeira vez, em vez de tristeza, senti gratidão. Gratidão por ter vivido, por ter amado e até por ter sofrido. Porque a dor, se bem olhada, também é prova de que existiu amor. Peguei uma folha de papel e escrevi algo simples. Eu te perdoo, Ricardo, por tudo o que escondeu, por tudo o que me mostrou sem querer e principalmente por ter ido antes de mim. Agora, eu entendo. Dobrei o papel e o coloquei dentro de um livro que ele gostava. Não para guardar, mas para lembrar. Porque às vezes, o perdão é só isso. Um jeito bonito de continuar amando sem se machucar. Naquela noite, choveu. Sentei perto da janela e deixei a água escorrer pelo vidro. A luz dos postes criava reflexos dourados nas gotas, como pequenas constelações presas entre o dentro e o fora. E ali, nesse instante simples, eu entendi que a vida estava voltando. Fechei os olhos e imaginei ele dizendo o que sempre dizia quando eu me perdia em lembranças. Beatriz, a vida não espera. Sorri sozinha. Eu sei, amor. Agora eu sei. A chuva continuava, e cada som era uma memória lavando outra. O vento soprava, levando o resto da dor, e dentro de mim, algo se reorganizava, como uma casa antiga sendo limpa depois de anos fechada. Hoje, quando falo dele, não é mais com tristeza, é com ternura. Aprendi que algumas histórias não precisam ter final feliz, menos basta que terminem com paz. E foi isso que encontrei. Paz para lembrar sem doer. Paz para seguir sem culpa. Paz para acreditar que o amor, mesmo quando acaba, ainda pode ser bonito no jeito que fica. Olho para o céu e penso que talvez o amor não esteja nas promessas que a gente faz, mas nas lições que ficam quando elas se quebram. E a maior delas é essa. O perdão não muda o que aconteceu. Ele muda o que a dor faz com a gente. Se essa história te tocou, se um dia você também precisou perdoar para seguir, então se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias de quem aprendeu a recomeçar. Porque às vezes o amor não volta, mas o que ele deixou pode sim salvar a gente.